Bem-vindo para mais um tutorial. Nesta aula será apresentado como criar a página para visualizar os detalhes do registro que está salvo no banco de dados. E o que será implementado é o seguinte: eu utilizo o listar, implementado nas aulas anteriores, em seguida, clicando neste botão visualizar, eu consigo visualizar os detalhes do registro que está salvo no banco de dados. Clico em visualizar, estou imprimindo a imagem do registro e também as informações do registro. É o registro 3 que está salvo no banco de dados. Aqui eu tenho o registro 3, as informações e também a situação sendo recuperada de uma tabela secundária. Página visualizar. Em seguida, posso retornar para o listar. É esta página visualizar as informações do registro salvo no banco de dados que será implementado nesta aula. Antes de começar o tutorial, deixe seu like e inscreva-se no canal. Para começar, eu pego o código-fonte do tutorial anterior, caso você não esteja seguindo a sequência de aulas, abaixo há o link para acessar a playlist completa. Coloco o código-fonte dentro do servidor local WAMP Server, em seguida dentro do diretório Celc, abro esse diretório Celc no editor Visual Studio Code, em seguida abro no navegador. Desde que eu tenha startado o servidor local WAMP Server, eu posso abrir no navegador. E tenho o resultado da aula anterior, sendo este listar. Tenho os três registros que estão cadastrados no banco de dados, slide 3 registros. Por isso que eu disponibilizo o backup do banco de dados. Você pode importar para uma base de dados, importe para uma base de dados com o nome de Celc. E tenho este botão visualizar. Atualmente ele não redireciona para nenhum local, eu quero redirecionar para uma página visualizar detalhes. Retorno no editor, eu observei aqui que está dashboard, está faltando a letra O. Eu faço essa correção, venho no ADM, em seguida include, menu e tenho dashboard. Fiz essa pequena correção, atualizo, ok, dashboard. Venho no visualizar neste botão e este botão ele está no listar slides. Tenho visualizar. Atualmente ele não está redirecionando para nenhum local, então eu posso colocar que ele redirecione para a página visualizar traço slide no singular, porque é um único registro, .php, envio pela URL uma variável ID e esta variável ID recebe o valor que está dentro desta variável. Confiro no navegador, atualizando, passando o mouse no botão visualizar, observe no rodapé. No final tem a variável ID recebendo o ID, o número 1, porque é o registro 1, registro 2 está utilizando esse ID, e o registro 3. Assim eu consigo indicar qual registro que eu quero visualizar. Posso criar este arquivo, visualizar slide. Eu crio dentro do ADM um novo arquivo, visualizar slide. Abro o PHP. Primeiro eu preciso receber este ID. Agora que o arquivo está criado, eu posso tentar abrir. Clico em visualizar, carregou visualizar, e estou enviando o ID, este ID que eu quero receber. Então, eu posso colocar um comentário, receber o ID enviado na URL. Para receber, utilizo filter underline input, só um único registro, ele vem pela URL, então é input get, qual é o nome, pego o nome da variável é ID, não esqueça do ponto de interrogação para separar. Quero receber o ID que vem pela URL, ele é um inteiro, um número, então filter sanitize number int, indicando que ele é um número inteiro. Depois que eu receber, eu atribuo para uma variável com o nome de slide underline ID. Posso dar um var dump nesta variável para conferir se realmente estou recebendo o valor. Atualizo e recebi o número 3 que está sendo enviado pela URL. Agora eu verifico. Se existir o ID, acessa o hífen, se não, acessa o else. Se for vazio, empty, se for um slide ID, então acessa este hífen
E neste if eu posso fazer o seguinte, eu pego do listar, porque já está pronto na parte superior. É isso que eu quero, criar a mensagem, redirecionar e pausar o processamento. Copio e colo. Criar a mensagem de erro e atribuir para a variável global. Erro, necessário enviar o ID ou colocar erro slide não encontrado. Se você quiser ser mais claro, você pode colocar ID não enviado. Eu quero colocar uma mensagem mais genérica. Erro slide não encontrado, que não conseguiu porque não está sendo enviado o ID. Então eu faço assim, excluo o ID, dou um Enter, redirecionou para a página de login, porque redirecionou para o index, mas não era para redirecionar para o index, e sim para o listar. Eu preciso alterar. Redirecione para o listar. Redirecione o arquivo. Aqui acima é só um simples comentário. Retorno novamente, retiro o número 3, dou um Enter. Ele não encontrou nenhum registro, redirecionou para o listar slide. Somente não apresentou a mensagem de erro. Eu preciso então criar aqui acima o start para startar a sessão e também o OB_start para fazer o redirecionamento. Se houver algum erro, então faz o redirecionamento e aqui eu estou limpando o buffer. Porque se você estiver utilizando uma hospedagem limitada, compartilhada, ele pode gerar erro. Por isso estou limpando o buffer antes de fazer o redirecionamento. Iniciei a sessão, então significa que eu já tenho esta mensagem. Pego esta variável global e venho no listar. E no listar posso imprimir abaixo desse título. Dentro aqui do PHP verifico se e set, se existir a variável global, então acessa este if. Eu acho que eu não preciso iniciar a sessão aqui. Ou deixo, no momento eu deixo aqui. Logo eu apresento para vocês que eu não preciso iniciar. E set, se existir, então deve imprimir o que estiver dentro desta variável global e depois destrói para não imprimir mais de uma vez. Coloco um comentário. Coloquei o comentário para ser mais claro para que serve cada instrução. Testo novamente, visualizar, acessou, visualizar, mas se eu retirar o ID, erro slide não encontrado. Posso melhorar esta mensagem. Ao invés de utilizar um simples CSS, posso utilizar o Bootstrap. Eu já abri o Bootstrap, venho na parte da documentação, eu quero o alerta. Descer um pouco no menu lateral, eu tenho o alerta erro, esse vermelho. O danger está aqui. Simplesmente copio esta div e substituo neste local. Posso apagar a mensagem, essa mensagem, substituo aspas duplo pelo aspas simples e a mensagem, eu pego a mensagem anterior, essa mensagem de erro, recorto e coloco aqui internamente. Não preciso mais o P de parágrafo. Ficou assim. Confiro, testo novamente, visualizar, apago o ID, erro, slide não encontrado. Ficou legal. Se eu atualizar, ele não imprime, porque uma vez impresso a mensagem, ele destrói. Continuando no visualizar, próximo passo é incluir. Eu preciso incluir o seguinte: verificar se o usuário está logado, então essa parte eu preciso, ou eu posso fazer de tal forma que não precise ficar incluindo arquivo por arquivo. Eu pego toda essa instrução, validar o token, até aqui, recorto isso no listar e colo no cabeçalho. Aqui na parte superior, abro o PHP, finalizo o mesmo e colo toda essa instrução para verificar se o usuário está logado ou não. Assim, eu não preciso ficar incluindo em todos os arquivos. Uma vez que eu incluir o cabeçalho, ele já vai incluir toda aquela instrução. Isso no dashboard eu não preciso também, mas posso retirar, validar o token, não preciso mais. Retiro. Assim, facilita. Conferir se continua funcionando. Sim, continua funcionando ainda, não preciso alterar nada. Cabeçalho, já tenho o config, lib e o validar token. Visualizar,
Continuando aqui no visualizar. Incluir o cabeçalho, incluir o menu. Indicar o conteúdo como deve ser apresentado, preciso, isso aqui eu preciso. No listar está igual? Sim, no listar está igual. Independente onde eu copiar, vai dar o mesmo resultado. Tenho o container, preciso fechar este container, pegar aqui da parte inferior, fechar o container. Aqui não está fechando o container, eu coloquei ponto de interrogação, não, é div. Então aqui fecha div, no dashboard está errado também? Não, no dashboard está correto, só aqui que estava errado. Pego isso daqui e colo no visualizar. Abri a div, finalizei a div, estou incluindo o rodapé. Abrir o visualizar, continua funcionando. Agora eu já tenho o menu na parte superior. Slide, funciona. Tenho já o ID, que eu recebi aqui na parte superior. Então, posso recuperar o registro do banco de dados. Coloquei o comentário query para recuperar o slide do banco de dados. É recuperar, então é um select, selecione a coluna ID, a coluna título slide, copio para não ter erro. Depois eu tenho a imagem é fácil, então eu posso digitar. Depois também tenho a coluna situação ID. No momento eu retorno o ID, não retorno o nome. From, da qual tabela, quebro a linha para ser mais fácil de visualizar. Copio também o nome da tabela, sendo a tabela slides. Quero que ele retorne o mais recente por primeiro, então coloco order by ordene a coluna ID da forma desk, o mais recente traga por primeiro. Atribuo esta query para uma variável com o nome de query underline slide no singular, porque é um único, então eu posso limitar, limit no máximo um registro, e também acrescento o where, onde a coluna ID deve ter o mesmo valor que estiver no link. Pegou o nome que eu atribuí aqui acima, slide ID. Estou criando somente um link. Criei o link, depois eu preciso substituir este link pelo valor. Mas antes eu preciso preparar a query. Coloquei o comentário da sequência de passos que eu preciso implementar. Preparar a query, pego a variável con, que possui a conexão, prepare para preparar a query que está dentro da variável query slide. E atribuo para uma variável com o nome de cifrão result underline slide. É um único slide. Query preparada, posso substituir o link pelo valor que vem do formulário. Não, não é que vem do formulário, vem da URL, porque aqui eu estou enviando pela URL. Para isso, pego a variável result slide, em seguida bind param, indicando que eu quero substituir o link, este link slide, não esqueça dos dois pontos, este link slide, ele recebe o valor que está vindo pela URL que foi atribuído para esta variável slide. Vocês viram o var dump que eu havia apresentado anteriormente. A variável, vírgula, substituir o link, posso executar. Pego a variável result e em seguida a função execute. Execute essa instrução SQL. Após ter executado, posso verificar se conseguiu encontrar algum registro no banco de dados. E abaixo deste result, fecho o dashboard, venho no listar, e no listar eu quero o seguinte, quero esse título, então simplesmente copio o título e coloco neste local, não é listar, agora é o visualizar slide, no singular é um único slide. Confiro visualizar slide, já recuperei o registro do banco de dados, só verificar se realmente conseguiu encontrar algum registro. Para isso, acessa o hífen quando encontrar slide no banco de dados. Se for verdadeiro, isso se cifrão result slide for true and e também for verdadeiro, os dois devem ser verdadeiros. Cifrão result slide. Eu conto a quantidade de linhas, linha count. Se
for diferente de 0, significa que encontrou algum registro no banco de dados. Se não, acessa este else, não encontrou, então ele pode fazer o seguinte, apresentar esta mensagem de erro. Agora eu quero só imprimir esta mensagem de erro. Simplesmente coloco echo, deve imprimir esta mensagem. Conferir, atualizo. Ele acessou o hífen porque existe o registro, mas quando não existir, para poder testar, eu acrescento uma condição aqui, and e a coluna situação ID deve ser igual a 100. Não existe esta situação, nenhum registro possui essa situação 100, só situação 1. Assim não encontra nenhum slide, slide não encontrado. Comento este and, só deixo aqui para vocês terem como exemplo. Testei o else, funcionou, agora falta acessar o hífen. Acessando este hífen, eu quero ler o registro retornado do banco de dados. É um único registro, não preciso utilizar o laço de repetição. A variável linha slide recebe o que estiver dentro da variável result slide. Para ler, utilizo fetch, em seguida PDO, pois a conexão com o banco de dados está utilizando PDO, resolução de escopo, fetch a source, eu tenho o valor, então posso dar um var dump na variável linha slide para conferir se retornou o registro do banco de dados. Atualizando, exato, retornou o registro. Falta agora imprimir os valores. Posso dar um extract para imprimir através da chave do array. Ele está apresentando esta chave, o nome da coluna, porque eu coloquei o fetch a source. Para extrair, como eu coloquei no listar, quero colocar a mesma frase que eu coloquei no listar. Está aqui, extrair. É a mesma frase, só para facilitar. Extrair o array para imprimir os valores através da chave do array. E para imprimir, será impresso utilizando o seguinte layout. Pesquiso por tipografia, está aqui tipografia, abrindo tipografia, descer um pouco, haverá o exemplo que eu quero utilizar para imprimir no visualizar. Esse daqui, descrição, um formato de lista. Isso aqui, eu copio, começo o DL, preciso finalizar e depois eu tenho o DD. DT o título, DD o conteúdo. Então vai ser neste local, eu coloco echo, abro todos e aqui não esquecer já de finalizar o DL. Então finalizo para não esquecer posteriormente de finalizar DL. Preciso também finalizar aqui todas as linhas. Um texto muito longo eu apago aqui, depois eu coloco. Finalizo ponto e vírgula. Ao invés de aspas duplo, aspas simples, substituo em todos os locais, colocando aspas simples, porque ao redor eu coloquei o aspas duplo. Tenho o título, por exemplo, ID, em função de ter dado o extract, eu posso utilizar a chave do array, a chave ID, esta chave, para poder imprimir o valor. Confiro, atualizo, imprimiu. ID 2. Falta agora título, imagem e situação. Copio isso daqui, então vai ter o ID, título, situação e imagem. Eu pego então o título, slide, eu ignoro o primeiro, o segundo vai ser o ID e o terceiro é título, slide. Só a palavra título já é o suficiente. E por último tenho a situação. Imagem eu ignorei no momento. Vai ter aqui situação. A imagem eu coloco aqui acima. Então vai ser imagem. No momento será impresso somente o nome da imagem, não será impresso a imagem. Coloco aqui imagem. Confiro no navegador, atualizo imagem, conforme citei, só o nome da imagem, ID, apartamento, situação. Mas o que significa essa situação? Eu posso recuperar a situação dessa tabela secundária. Aqui eu tenho a chave primária e aqui a chave estrangeira. Posso utilizar o inner join. Se você não sabe como utilizar o inner join, isso eu apresento no curso de PHP Developer. Mais detalhes
no link disponível abaixo. Eu apresento como utilizar o inner join, por que utilizar o inner join, left join, right join. Cada um deles possui algumas características específicas. Coloco inner join. Qual é a tabela secundária? É a tabela situação. Coloco situação, um apelido, um alias, cite. Na tabela identificada por cite, a coluna ID deve ser igual à chave estrangeira da tabela identificada por SLD. Quem vai ser identificado por SLD é essa tabela SLD, slide. Esta chave estrangeira deve ser igual a esta chave primária. Indico que esse ID pertence à tabela SLD, importante. Agora você precisa indicar todas as colunas para qual tabela pertence, assim como aqui o ID. Essas colunas que não possuem, elas não existem nas duas tabelas, não há problema nenhum. Mas o ID que está nas duas tabelas, se você não colocar o alias, será apresentado um erro. Não quero mais o ID da situação, eu quero o nome da situação. E o nome da situação será recuperado da tabela cite. Como é o nome da coluna, nome situação. Pego o nome da coluna, nome situação. E ao invés de imprimir o ID aqui abaixo, posso imprimir agora o nome da situação. Antes de testar o PHP, você pode testar esta query. Você copia, vem no SQL e coloca o comando, exclui isso daqui. Não vai funcionar isso daqui porque é comentário. Posso deixar executar. Agora eu tenho um erro. Então aqui está o erro próximo ao slide, porque aqui eu não tenho como substituir. Então eu coloco slide 1, só para testar. Ele deu um erro que eu tenho próximo ao inner join. Importante que eu vim aqui. Eu coloquei errado, na verdade eu coloquei de propósito para vocês verem que é importante verificar primeiro no SQL. Eu tenho from e where. Where, ele deve estar antes do inner join? Não, ele deve estar depois. Por isso que eu fiz de propósito para dar o erro e vir aqui. Ele apresentou o erro, esse aqui, do link, eu não havia colocado de propósito, mas esse aqui eu havia colocado só para vocês verem que é importante realizar o teste aqui no banco de dados. Agora sim, retornou o registro, significa que preciso fazer a correção no SQL neste local. Agora posso testar. Atualizo, retornou, nome da situação, ativo, imprimiu o valor. E a imagem, eu tenho agora o nome da imagem. Ao invés de eu imprimir somente o nome da imagem, eu quero imprimir a imagem em si. Eu tenho o diretório imagens e esse diretório ele vai receber as imagens do projeto do carrossel. Então, se eu abrir em uma outra guia, só para ver o resultado, abro uma nova guia, colo e tenho essas imagens. Essas imagens eu pego daqui, copio ou eu arrasto. Eu arrasto todas elas para um diretório com o nome, eu esqueci de criar o diretório. Então, primeiro preciso criar o diretório. Slides, dentro do administrativo, agora sim, essas imagens posso mover para esse diretório slide. Mover. Quando eu estou fazendo isso, agora, se eu retornar aqui, não tem as imagens. Dou um Ctrl F5, não tem as imagens. Logo, eu faço a correção. Mas agora as imagens estão dentro do administrativo. Estando dentro do administrativo, posso imprimir aqui, onde que está imagem. Ao invés de imprimir só o nome da imagem, pego a tag img para imprimir uma imagem, source, qual imagem que eu quero imprimir. Fecho aspas duplo, concateno e abro novamente. Pego a constante URL ADM. O URL ADM ele está dentro do arquivo config, esta constante. Ela possui o endereço do administrativo. Tem a barra? Conferir? Sim, já tem a barra, então não preciso colocar a barra. Só completo o endereço. Chegou até o diretório ADM, depois tem o diretório imagens, acessou o diretório imagens, tem o diretório slides, em seguida o ID, cada registro tem seu próprio ID, este ID, então significa que
utilizo esta variável. E depois o nome da imagem está dentro de imagem. Pego esta chave do array como uma variável. Confiro, será impresso a imagem? Atualizo, imprimiu a imagem. Este var_dump eu não preciso mais, mas a imagem está desproporcional. Eu posso colocar uma altura para ela. Então, vai ser uma altura de, no máximo, 80 e também um texto alternativo. Quando não encontrar a imagem, deve imprimir o título do slide. Coloque o título. Conferir, atualizo a imagem. Mas quando não encontrar a imagem, coloco o número 2, só para não encontrar a imagem, deve imprimir o título. Sim, imprimiu o título. Quando não tiver a imagem, não conseguir encontrar, imprime o texto alternativo. Dou um Ctrl Z, agora o caminho está correto, imprimiu a imagem. O mesmo eu posso fazer agora no listar. Eu deixei de propósito na aula anterior o nome da imagem, agora eu posso imprimir a imagem. Será o mesmo. Tem o título, sim. Tem o ID, também tem. Só imprimir. Testo agora o listar. Venho nos slides, está apresentando. Se eu diminuir de tamanho, ele oculta esta coluna. Beleza, está funcionando. Venho no visualizar e tenho os detalhes do slide. Mas agora não está funcionando mais o site. Aqui não está funcionando. Preciso fazer a correção. Conferir, aqui está o administrativo, eu fecho para não ficar aberto. Eu pego este config e colo agora na raiz, que refere-se ao nosso carrossel. Vamos ver, fecho aqui, isso aqui, listar, eu fecho, só deixo visualizar. Este config, eu tenho o config do administrativo, pode ignorar, é o config do site. Venho aqui no config, URL do site, URL do administrativo e tenho as credenciais do banco de dados. Eu preciso incluir agora este arquivo config no arquivo index, aqui. Eu já tenho o comentário, pego, não é aqui que está, não é no visualizar, é no cabeçalho. Estou incluindo o arquivo config. Só isso? Sim. E acrescento no arquivo index do site. Neste local, incluir o arquivo que possui as configurações. Incluir, posso dar um var_dump só para ter certeza se eu estou recebendo. Então, por exemplo, dou um var_dump em URL ADM, só para conferir se realmente estou recebendo o valor. Atualizo, exato, recebi o valor. Significa que estou incluindo o arquivo corretamente. Posso utilizar agora essa constante na hora de imprimir o slide. Onde eu estou imprimindo o slide é aqui. Fecho aspas duplo, abro novamente, concateno, pego o URL ADM, depois eu tenho o diretório imagens, depois eu tenho o diretório, qual que é? Imagens, slides. Coloco slides, barra o ID e depois o nome da imagem. Confiro se funciona agora. Ctrl F5, continuou funcionando, mas agora as imagens estão vindo do administrativo. Eu consigo gerenciar as imagens. É claro, no momento ainda não está implementado o gerenciamento, a parte de cadastrar e editar, mas já começamos. Já temos o listar e o visualizar. Listar e o visualizar. No visualizar já está pronto, não preciso fazer nenhuma alteração. Eu fecho tudo isso daqui e posso vir no site, no carrossel, e tenho a conexão com o banco de dados, que ele está utilizando as credenciais locais. Ao invés de eu utilizar essas credenciais que estão aqui, eu posso utilizar as credenciais que estão no arquivo config, essas credenciais. Assim você altera em um único local. Eu pego a conexão pronta do administrativo, está em lib conexão, já está implementado com as variáveis globais. Então, eu coloco aqui as nossas constantes, essas constantes, somente eu preciso conferir se o arquivo index está incluindo o config antes. Não, primeiro inclui a conexão, é o inverso. Primeiro eu incluo o arquivo config possui as constantes,
e depois o arquivo conexão está utilizando. Atualizo, continua funcionando a mesma coisa. E aqui no administrativo também consigo visualizar. Ah, mas eu quero colocar aqui na parte superior um botão para retornar ao listar, para a página listar. Fecho tudo e abro novamente o visualizar. Visualizar slide, tem o título. Nesse título, abaixo do título, eu implemento o botão que deve ser apresentado neste local. Abaixo do H1, crio uma nova div, finalizo esta div, e esta div vai ter o atributo class, o seletor btn traço, sendo este seletor, uma margem, não, no momento eu deixo somente isso, depois gradualmente eu altero, crio uma nova div, finalizo esta div, deve ter o atributo class e o seletor btn group, também seletor do próprio Bootstrap. Você pode pesquisar esses seletores e ver mais detalhes sobre os mesmos. Group também deixo no momento assim e crio o botão. Será um A-link, fecho este link e coloco a palavra listar. Dentro do link, type, quero indicar que vai ser um botão, então simplesmente coloco, ou ao invés de eu colocar type, posso já colocar diretamente o link. href deve redirecionar para o seguinte local, é para o listar, e o listar é esse endereço. Copio esse endereço, listar.php, acrescento o atributo class para personalizar, porque no momento ele somente é um link. Atualizo, não, é no visualizar. É um simples link. Quero converter para um botão, então vai ser um btn, espaço, btn. Eu estou utilizando o outline, que preenche somente quando passar o mouse. Info é a cor e também um botão pequeno, btn small. Conferir, temos um botão pequeno, mas preciso personalizar, porque quero colocar ele na lateral direita, título na lateral esquerda e o botão na lateral direita, e também ele está ocupando muito espaço. Então, btn group mi margem 2. Conferir como que vai ficar, atualizando. No momento ainda não deu diferença nenhuma. Eu venho indicar que o título na lateral esquerda e o botão na lateral direita. Eu implemento depois do deflex. Justify content. Between, coloque um espaço entre os elementos. Seletor do próprio Bootstrap, atualizo, colocou um na lateral esquerda, outro na lateral direita. Mais um seletor, então vai ser o flex, este seletor. Depois mais este outro seletor, quando for dispositivos médios, então eu quero que ele faça isso. Aqui eu coloquei alguma coisa errada, md, agora sim. E quero que ele alinhe os itens, deve alinhar no centro, align traço itens, itens com M, esqueça o português, traço center. Conferir como que está ficando, atualizo, agora sim, alinhou no centro, eu estou indicando Align Item Center, é para alinhar em relação à parte superior e inferior, porque senão ele ficaria na parte superior. Conferir, clicando aqui no listar, sou redirecionado para o listar. Visualizar o 3, carregou os detalhes do registro 3. Eu copio esse endereço, clico em sair e tento acessar. Erro, necessário realizar o login para acessar a página. Legal. Se eu não estiver logado, não consigo acessar a página. É uma página restrita. Retorno no visualizar. Implementado a página visualizar, falta agora implementar o editar, apagar, cadastrar, entre outras funcionalidades. Mas isso será implementado nos próximos tutoriais. Então, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais.